aumento aqui a distância, a taxa não vai ser mais constante. Ela vai mudar, ela vai cair mais perto do rotor, vai ser um pouco mais alta, e mais longe vai cair para zero. Esse é o caso de um dispositivo hidrofílico. Você tem perto do rotor, você tem algum cisalhamento. Você pode ver isso quando você faz uma medida numérica, perto da haste, você vê que a amostra realmente se mexe, mas um pouco mais longe do rotor você não tem mais nada. E o valor também muda, né? Se você mexe o copo, você encosta o rotor mais para um lado do beca, aí a leitura muda, a visibilidade, entre aspas, muda. Porque de repente você está gerando mais atrito entre o beca e o rotor, aí aumenta um pouco a leitura. E aqui não existe isso, aqui você tem uma distância definida muito pequena. A gente está aqui mesmo na hora do beca, tem um copo, né? Mas eu acho que tem limitações. Se é com copo, você já se aproxima, normalmente não sei exatamente se cumpre exatamente a norma, mas você está muito próximo das normas. Acontece que aí você tem uma limitação muito grande na faixa de viscosidade e velocidades. Ok, aí no caso de sistemas de placa cone, a situação é um pouco diferente, né? Você tem uma placa inferior, tipo de um prato, você coloca a amostra lá no prato e você tem um cone, um sensor. Vocês provavelmente trabalham com texturômetro, né? Ou já trabalharam com texturômetros. Às vezes tem sensores tipo cone também, mas aqui a gente tem uma abertura muito pequena, muito menor aqui. Esse ângulo aqui, ele se movimenta normalmente entre 0,5 graus e 4 graus no máximo. É muito chato. Se você não vê na foto, você não sabe se é um cone ou uma placa paralela. Então você tem um sistema de cone e aqui na verdade as camadas não são paralelas, né? As camadas dentro da amostra aqui de fluxo são essas aqui, né? Mas pela construção, pela distância que você tem aqui, uma distância de zero, né? Teoricamente aqui é a distância máxima, e a velocidade, que é como um carrossel, a velocidade aqui é máxima, no centro do carrossel não tem velocidade, é zero. Então você tem, cadê a taxa de cisalhamento? A taxa de cisalhamento é a velocidade por distância. Então máxima por máxima, zero por zero, né? Então a taxa é homogênea num sistema de cone placa. E as placas paralelas, só que tem um porém, né? Um sistema desses, você não consegue trabalhar com partículas grandes, porque a distância aqui é muito pequena, são algumas micras. Então, se você tem sistemas particulados, placa cone é complicado. Então, vamos quebrar o galho e vamos inventar um sistema de placas paralelas, que a princípio tem uma superfície muito parecida, né? Então você tem aqui a amostra, só que a distância é igual em todo raio, né? Em todo diámetro. Nesse caso também pode trabalhar com particulados. Só que esse sistema vamos dizer, semi-absoluto. Então você tem que não tem mais as camadas
Se você pensar em processo, não é que você está muito longe, né? Você tem, sei lá, 1 mil. Normalmente o que você faz o que as empresas fazem, eles pegam a velocidade aqui na borda e a distância aqui e calculam uma taxa máxima, vamos dizer. Ou tem como também calcular uma taxa representativa, né? Porque aqui no meio, teoricamente, é zero. Então, mas pelo software você faz um setup lá e você diz já, e aí sempre o software tem os fatores, não dá para mudar, né? Isso não é uma coisa, não dá nada. Mas o software te dá o quê? O extremo ou a média? Esse eu acho que te dá o extremo. Mas essa variação entre, sei lá, o extremo e a média é uma coisa muito absurda em termos de processo, você muda de um tipo de processo para outro. E normalmente você usa placas paralelas e cones para, vamos dizer, para fluidos não particulados, né? Porque aí você arruma outros problemas, mas se você consegue analisar os dois sistemas tranquilo, os resultados vão ser bem quando você usa isso aí, é quando você tem fibras, partículas, né, que você não quer que trave aqui a rotação no corpo. Vamos lá. Ok. Só aquela regra de você colocar a distância entre as placas de X vezes para fazer partícula. Se você tem fibras, partículas, e a gente tem que, obviamente, tem que considerar que essas partículas poderiam travar, né? Se tem uma concentração alta, pior ainda, né? Então, se você usa particulados, você vai usar um sistema de medição que tenha pelo menos uns 5 vezes a distância, pelo menos uns 5 vezes o tamanho da partícula. Então, vamos dizer, você tem partículas de 10 micras lá. Então, você procura usar um sistema que tenha pelo menos uns 10 micras, uns 100 micras de distância, de abertura. Uma placa tranquila, o cone já começa a apertar. Na verdade, os cones também não são mais cones completos, né? Todo mundo corta aqui a ponta do cone justamente para permitir o trabalho com sistemas particulares, pelo menos com partículas menores.